Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje de novo a gente está com um convidado internacional. Esse podcast aqui ele está muito diversificado, com grandes aqui convidados. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu tenho certeza que muitos jovens têm muita curiosidade. A gente vai falar sobre Web3, blockchain e muitas coisas do universo de tecnologia que vem mudando e muito nestes últimos tempos. Então, para isso, eu apresento aqui vocês o Maurício Magaldi, que vai falar sobre tanta coisa para a gente hoje. Maurício, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente. Obrigado, Fábio. Prazerzão estar aqui. Vamos falar com vocês. Vamos lá de Web3. Bora. Vamos falar Web3, né? Eu sou, né, origem do Web 1, né? 1.0, acho que se chamava. Depois você me corrige, eu quero que você conte um pouquinho disso pra gente. Mas, né, pros jovens, deve falar Web3. O que é Web3, né? Vamos introduzir esses conceitos, mas antes disso, Maurício, como é que foi que você foi parar nesse universo, né? Como é que é a sua trajetória, né, que começou a se interessar por essas coisas? Você sempre foi um cara que desde sempre sabia que ia trabalhar com tecnologia, Web3, ou como que isso introduziu aí na sua carreira para você contar pra gente um pouquinho e a gente conhecer? Boa. Bom, eu tenho 20 e poucos anos de mercado financeiro, né? Então, eu comecei a trabalhar profissionalmente depois que eu saí da faculdade em 2000, 2001. Peguei ali a rebarbinha, né, da bolha das .com, né, no começo das internets ali. E aí, desde sempre trabalhei em banco, com grandes projetos, grandes bancos, grandes empresas, fazendo projetos transformacionais, né? E eu acho que a minha afinidade com o que hoje a gente chama de Web3 veio daí. Mas eu comecei, né, a estudar e eu vim parar na Web3 por causa do meu estudo. Eu comecei a estudar e eu descobri que eu não ia nunca mais parar de estudar, porque o meu pai, que é médico, nunca parou de estudar. E quando a gente foi para a faculdade, ele falou: legal, agora começa a sua vida, né, acadêmica de verdade. Então nunca mais você vai parar de estudar. Essa foi a maldição Isso é do muito meu bom, né? pai. Porque os jovens muitas vezes acham que, não, acabei a faculdade, agora é só trabalho e nunca para de estudar. Ó, estamos aqui mais um exemplo que a gente aprende e tem que estudar sempre, né? Um aprendizado contínuo, né, Maurício? E é nessa de estudar que eu acabei cruzando, né? Depois de alguns anos, aí eu já tinha uns 15 anos mais ou menos, foi em 2014 que eu cruzei com o white paper, né? O artigo do Satoshi Nakamoto, que é o nome que é utilizado por uma entidade, ou uma pessoa, ou várias pessoas, e escreveram esse artigo, o white paper, né? Que a gente chama no mundo das criptomoedas, a gente chama isso de white paper, que é um documento que descreve o funcionamento do Bitcoin, né? E de como esse sistema digital, né, de dinheiro digital, deveria funcionar. Eu cruzei em 2014, mas esse white paper ele foi lançado em 2008, logo depois da grande crise global financeira, né, que aconteceu no final dos anos 2000, e marcou uma guinada do ponto de vista do mercado, né, na possibilidade da gente finalmente ter o dinheiro digital. E foi aí que eu falei, eu estou estudando há tanto tempo, eu trabalhava muito com analytics, com dados, com a parte de regulatório, e naquela época eu estou estudando um monte de coisa de dados e nunca tinha cruzado, né? 6 anos já que esse paper existe, eu não tinha cruzado com esse negócio até agora, eu vou estudar esse negócio. Aí continuei lendo, né? Aí descobri a Bitcoin Magazine, aí fui olhando para o mercado, que naquela época, em 2014, tinha o Bitcoin, tinha outras criptomoedas, né? Na época, e era uma coisa porque eu trabalhava em banco, ele era considerado uma coisa meio exótica, assim, uma coisa Sim. meio tóxica, né? Então a gente não tinha muita abertura para poder experimentar com isso naquela época, né? Sim. Esse artigo E aí, aí ele continua. é disponível se qualquer um pesquisar ele ou Tem, não? Muito bom. tem várias versões dele, mas acho que se você for na bitcoin.org, tem, vamos dizer assim, a versão original dele em inglês, Show. né? É um paper muito bacana. E ele descreve uma tecnologia que combina várias outras tecnologias para você garantir que quando você transaciona um ativo digital na internet, ele não seja uma cópia do ativo que você está transacionando, né? Porque
qual que é o primeiro problema, né, da internet, ou da Web 1 ou da Web 2? Quando eu te mando um e-mail, você recebe um e-mail e eu fico com uma cópia do e-mail. Então, o que Sim. você recebe é uma cópia, né? Quando a gente faz isso com um e-mail, com informação, não é tão relevante, mas quando você faz isso com dinheiro, você vai diminuindo o valor do ativo, né? Fica um ativo inflacionário, né? O valor dele, quando vai se multiplicando, ele vai diminuindo. Por isso que quando os bancos centrais imprimem muito papel, moeda, o dinheiro vai perdendo valor e a inflação aumenta. E na internet, naquele momento, a gente já tinha passado por todo o frenesi, né, do peer-to-peer, dos torrents, né, em que o valor percebido de filmes e séries e de música, por conta desse novo modelo, tinha esvaziado, porque ninguém pagava por nada mais, né? Sim. E aquilo, quando eu li aquilo em 2014, eu falei, nossa, olha que coisa bacana, né? Significa que se a gente levar isso de fato para o mundo dos ativos digitais, como os MP3, o streaming, a gente pode recuperar valor em várias indústrias, inclusive na música, né? Eu tenho uma banda de metal há 25 anos. Bacana. Naquela época, não era tanto tempo assim. Mas aí, pô, olha só, né? O ano que a gente lançou o primeiro disco da minha banda chama Versover, foi o ano que o Napster explodiu. Ah, Nenhuma gravadora queria pegar o disco da banda para distribuir, porque ninguém sabia o que ia acontecer com a indústria da música. Naquele momento, isso era finzinho ali, 99, 2000. Napster, pra quem, E quem ainda aí, não sabe, é aquele aplicativo que você baixava as músicas, né? No computador. você baixava a música no computador, MP3, você podia Era uma baixar coletâneas revolução. completas. E para quem produzia aquele ativo, aquilo foi disruptivo no sentido negativo, né? Sim. Acabou com o valor da música. E isso foi se arrastando, se arrasta até hoje. E a gente pode falar como é que a Web3 está recuperando esse valor aí. Mas quando eu me dei conta de que o Bitcoin resolvia esse fenômeno que a gente chama de gasto duplo, eu falei, nossa, eu preciso continuar estudando esse negócio. E aí apareceu as blockchains de segunda geração, como o Ethereum, que é uma blockchain programável, a gente pode falar disso depois. E eu continuei estudando e dei muita sorte. E isso é uma coisa que na vida da gente, a gente acaba descobrindo que, confirmando, né, que sorte é preparação mais oportunidade. Sem Né? dúvida. Eu tava na IBM em 2000 eu entrei na IBM em 2015. Eu estava no México no finzinho de 2016 num projeto. E aí, voltando do México, fiz uma reunião, uma conferência com o meu time global. E meu chefe falou assim, vai ter um treinamento de blockchain em São Francisco. Alguém quer ir? No meu time de 40 pessoas, ninguém se manifestou. Aí eu falei, eu vou. Eu tô sem projeto agora em janeiro, eu vou. E aí em janeiro de 17, eu peguei um avião, fui para São Francisco passar uma semana no laboratório da IBM, aprendendo a trabalhar com blockchain, que naquela época era uma blockchain. A IBM estava ajudando a desenvolver com a Fundação Linux. Para quem gosta disso, é o Hyperledger Fabric, que hoje é um dos projetos lá mantidos pela Fundação Linux. E eu voltei dessa viagem, e eu voltei no sábado, segunda-feira eu estava no escritório ali, procurando o que fazer, toca meu celular, e era o meu chefe, né, da consultoria da IBM na América Latina, me ligou e falou assim, você está no escritório? Eu falei, não, acabei de chegar. Ele falou, vem aqui na minha sala, preciso falar com você. Aí eu postei na sala do meu chefe, ele falou assim, a gente precisa de alguém para tocar a consultoria de blockchain na América Latina. Você fez aquele treinamento lá em São Francisco, né? Eu falei, fiz. Ele falou, então você vai tocar esse negócio aqui pra gente na América Latina. E aí, a partir disso, eu nunca mais parei de trabalhar com nada relacionado a blockchain, né? Então, eu sempre fiquei lá 2 anos e meio desenvolvendo o negócio na região. Mentorei algumas startups muito bacanas, algumas nem tanto, mas algumas muito bacanas. E sempre startups que estavam construindo coisas úteis, usando esse conjunto de tecnologias. E como eu fiz engenharia de produção, eu sou egresso da UFSCar. Bacana. Eu sempre achei bacana construir coisas com tecnologia, né? O lado especulativo das criptomoedas estão tão relacionadas, né, com blockchain.
elas nunca foram muito encantadoras para mim. Eu entendo porque que essa especulação existe, mas ela não me move tanto quanto me move construir coisas que resolvam problemas reais com esse tipo de tecnologia. Aí saí da IBM, depois de alguns anos tocando esse negócio, voltei para banco, continuei mentorando algumas startups, a gente pode até comentar depois. E foi aí que eu comecei a me dar conta de que eu precisava estudar mais frequentemente, porque como eu já não estava mais trabalhando com isso 100% do tempo, eu não podia também ficar longe, né, sem entender o que estava acontecendo com o mercado. E nessa eu fui procurar um podcast que me contasse o que estava construindo, né, o que as pessoas estavam construindo com esse tipo de coisa. E eu adoro o formato, assim, eu sou um ávido consumidor de podcasts, os mais variados tipos, de crossfit, de metal, de política, de música, de blockchain. E eu acabei encontrando pouquíssimos podcasts que tinham esse ângulo. Os que eu encontrei, eles eram em inglês e eram de fornecedores de tecnologia, então eles já vinham bastante enviesados. Eles não eram tão abertos, né? E era uma visão meio pouco crítica, assim, né? E eu falei, pô, quão difícil deve ser gravar um podcast, né? Mas se eu for fazer sozinho. Aí pesquisei com alguns amigos meus que trabalham com música, com estúdio, mas todo mundo muito assim, tem que comprar um negócio com um microfone. Eu falei, pixe, se tiver que comprar um negócio aqui, não vai dar jogo, porque minha mulher não... Já vou ocupar um tempo, né? Gravando. Ainda vou ter que gastar um dinheiro para um negócio que eu nem sei se vai voar. Aí eu descobri um aplicativo no celular e comecei a gravar dentro do meu carro, dentro da garagem, no meu prédio, às 7 horas da manhã do sábado ou do domingo, porque não tinha trânsito, e era a melhor acústica que eu conseguia. Então isso foi em dezembro de 2019, quando eu lancei o Block Drops, que é a minha ferramenta de estudo. E a partir daí, enfim, explodiu, né? Porque convite para evento, convite para mentorias. Eu tive, assim, muito cedo, logo que eu comecei a botar os episódios na rua, a Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos, lançou uma plataforma de conteúdo chamada Numis e se ofereceu para distribuir o Block Drops. Então eu tenho uma distribuição grande pela Febraban. Foi o primeiro podcast em português falando de blockchain para negócios, né, para quem constrói com tecnologia. Depois de algum tempo, um ano e pouco, eu comecei a receber uma demanda muito forte para fazer ele em inglês. E aí eu comecei a gravar 2 episódios todo final de semana, um em português e outro em inglês. E aí foi aí que a audiência mais do que dobrou e eu comecei a ter convites para fazer eventos fora do Brasil. Até que no final do ano passado, né, nós estamos em outubro de 22, então em outubro, um ano já, no finalzinho de outubro de 2021, eu trabalhava num banco em São Paulo, e eu recebi alguns convites que chegaram para mim através do LinkedIn e do podcast, né, para trabalhar em tempo integral com Web3. E aí foi aí que eu falei, beleza, agora é a hora. Que bacana, hein, Maurício? Muito bom. Você viu, eu anotei alguns pontos. Você pode perceber que eu fico escrevendo aqui. É que para mim é sempre uma aula. Eu sou aquele que sempre tenho semanalmente aqui uma aula com algum especialista e vou aprendendo sobre eles, cruzando informações de vocês, entendendo alguns padrões até de pessoas bem-sucedidas e construíram bem suas carreiras. E veja bem, você trouxe 2 pontos aqui para eu sumarizar para os jovens entenderem, né? Em 2 momentos da sua vida. Em um, quando você foi no curso, né, que você disse que você pôs a sua cara a tapa ali, né, foi lá, se jogou em algo que ninguém foi naquela época, né, você se aventurou nisso, que te abriu portas, né, que quando você voltou, abriu portas para você tocar o projeto que você tocou, para começar a estar dentro desse projeto de tecnologia. E depois, anos depois, né, eu acho que foi 2014, o seu podcast começou o quê, 2020? Quando foi? 19. 19? Então, 5 anos depois, você começa um podcast, né, que também era algo novo para você, uma aventura nova e que também te abriu portas.
Então você vê que para a gente conseguir, às vezes, abrir as portas ou para que as oportunidades, como você disse lá da sorte, que é que você estava preparado, mas assim, para que isso aconteça, é necessário que a gente se mova também, né? As oportunidades elas vão aparecer, mas você precisa também estar em movimento, pronto para recebê-las, né? Você não pode estar parado, você está ali buscando coisa nova, aprendendo coisas novas. E quando você traz aqui para nós, que você sempre estuda, para mim é uma coisa, olha que legal, porque as coisas que você está estudando, elas estão se desenvolvendo ainda, né? Você está estudando Web3, que é algo em desenvolvimento. Você começou a estudar criptomoedas, que é algo até hoje em desenvolvimento. Então, assim, por que você estuda sempre? Porque as coisas estão evoluindo, né? Ou a gente... Não tem como, né? Para você entender e conseguir trabalhar com as novas tecnologias, é por isso que a gente sempre traz essa questão tecnológica para a educação, porque eu acho que ela está acelerando muito, né? As ferramentas que você usa, o prazo curto de vida dela, o ciclo de vida é muito curto. Então você aprende aqui, amanhã é diferente, né? Então você sempre tem que se reciclar e isso é muito importante. Agora, eu queria entrar num ponto que você falou muito bem. Você gosta de resolver os problemas, né? Das coisas, como que elas vão resolver e criar alguma solução para alguma coisa. Eu acho que a vida é isso mesmo, a vida é uma solução de problemas, a gente sempre tem que estar fazendo. Eu só quero fazer um paralelo antes disso, que agora eu lembrei. Você falou uma coisa, agora eu vou te falar por algo que eu escutei, eu adoro podcast também, e adoro consumir vídeos, às vezes, de pessoas falando, vários conteúdos, e eu aprendi uma coisa esses dias, né? Porque você falou assim, pô, ia fazer o podcast, eu anotei aqui, mas você ficou meio assim, o que é que você vai ganhar com isso, né? Foi uma pergunta que talvez você fez, que eu anotei aqui, que você não sabia se ia dar certo ou não. E eu escutei, como é que chama o grande... Agora eu esqueci, o Clóvis de Barros falando isso. Ele falou que assim, talvez a vida não seja sobre o que você vai ganhar com isso. Talvez a vida não seja sobre o que você vai ganhar, mas sim sobre o que você oferece e sobre o que você proporciona para alguém. Então, assim, talvez quando você fez o podcast, talvez, né, você não sabia o que você ia ganhar, mas o que você proporcionou de informações para diversas pessoas, né? Você proporcionou e ofereceu conhecimento para diversas pessoas. E, no fundo, isso te trouxe um retorno, né? Então, às vezes, eu falo isso, né? É engraçado você falar isso, porque eu criei o podcast como uma ferramenta de estudo, né? Sim. E como é que eu sei se eu sei? Se eu consigo condensar, né, um caso de uso em 5 minutos, e ele faz sentido do ponto de vista lógico, e eu consigo explicar sem jargão o que aquilo resolve, então eu sei. Então eu tenho que estudar o suficiente para conseguir pegar todos os ângulos de várias matérias ao longo da semana sobre um determinado assunto, construir a minha opinião e traduzir aquilo para alguém que nunca ouviu falar de blockchain, ou de criptomoeda, ou de Web3, ou de finanças descentralizada, ou de stablecoins, ou o que quer que seja o diabo que a gente está falando ali, de um jeito que as pessoas consigam usar o podcast para alguma coisa. Sim. Né? Então, é o meu método de estudar. Esse. E eu não sou um escritor, eu gosto do bate-papo, né? Então, para mim, o podcast é uma mídia muito mais palatável. E aí, concordo 100% contigo quando você fala que esse foi o meu egoísmo, né? Por que eu vou fazer um podcast? Eu vou fazer um podcast porque aí eu vou me forçar a estudar. Sim. Eu preciso explicar isso de maneira condensada. E, obviamente, vou me preparar para isso ao longo da semana. Mas o que eu ganhei do podcast é infinitamente desproporcional. Porque o podcast me deu muito mais na minha profissão e na minha vida pessoal do que eu jamais vou ser possível para mim oferecer através do podcast. Sim. É até injusto e eu sou muito grato por tudo que o podcast me trouxe. As pessoas, os amigos, as oportunidades de negócio, o acesso, né? Então, uma coisa que assim, para mim é muito claro, se eu ligasse para todos os 90 entrevistados que eu já fiz no Block Drops, falasse assim, me dá uma hora do seu dia, eles iam falar nem a pau. Mas se eu falo, não quer vir falar para minha audiência o que você faz com blockchain? Sim. A pessoa vem. Eu acho que esse é o poder desse formato especificamente, né? De você conseguir compartilhar
em escala de um nível de conhecimento e de um nível de acesso que no privado você não teria, né? E é isso, assim, acho que você acertou, assim, na cabeça, porque realmente eu mirei no negócio que, imagina, quando que eu ia imaginar que 3 meses depois de eu começar a fazer o podcast, a Febraban ia distribuir, tipo, não faz o menor Sim, sentido, sim. não tem nenhum planejamento, porque são coisas que você não controla, né? Aham. Não tem nenhum planejamento, assim, do que é que vai acontecer quando você joga uma coisa dessa no mundo, né? Sim. Mas é Então, assim, exatamente. esse é um, né? Esse é um exemplo. Tem vários exemplos de coisa que o podcast me deu e que eu não vou conseguir devolver. Né? Mas é isso, e falando isso, eu trouxe isso para os jovens, né? Para os jovens entenderem, porque muitas vezes, talvez na vida deles, na construção, e na nossa também a gente vai passar por isso. Às vezes a gente pensa, putz, mas o que eu vou ganhar em troca com isso? Mas, cara, entregar algo para os outros, ou fazer e proporcionar. Às vezes vai vir em troca muito mais coisas, porque a vida é muito sobre isso, né? Sobre você ajudar, criar comunidades. A questão do networking que você fala, né? De trazer pessoas importantes, criar laços importantes. Cara, isso cresce demais, né? Isso te ajuda demais, né? As oportunidades, pelo menos na minha trajetória, elas vieram de pessoas que acreditaram em mim, né? E para elas acreditarem em mim, eu precisei conhecê-las, mostrar meu trabalho, conversar, trocar ideia. Bom, agora, Maurício, vamos para a pergunta que você disse aqui. Você falou resolver problemas. E aí como eu entendo, talvez um pouquinho de Bitcoin, um pouquinho de criptomoeda, mas eu tô aqui para aprender. Então, eu uma vez entrevistei aqui neste mesmo podcast, né, um amigo meu de Austrália, e ele estava falando sobre bicicletas elétricas, empreendedorismo, né? Ele tinha uma empresa muito bacana e ele falou muito sobre assim, hoje a economia que a gente tem, né? A gente vê o PIB, né? Tem as questões das moedas, né? Dos países, diferença de moeda entre um país e outro. Isso talvez não deixe muito claro a questão do PIB um versus o outro. E ele trouxe muito da questão da descentralização, de você ter uma criptomoeda, de você ter uma moeda que seja mais igualitária para a gente fazer essa comparação entre os países. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: qual é esse problema que o Bitcoin, e aí a gente pode atribuir para qualquer criptomoeda, mas eu estou usando o Bitcoin, ele resolve na questão, assim, por que a gente vai aderir ao Bitcoin? Por que ele é melhor hoje, por exemplo, do que o dinheiro que eu nem uso mais, mas o sistema que a gente tem? Qual seria esse problema que ele resolve para que a gente realmente queira, né, ou acredite que ele vai vir para ficar no nosso sistema? Eu vou começar respondendo com um disclaimer aqui, né? Com uma nota. Eu não sou um maximalista do Bitcoin, né? O maximalista do Bitcoin é aquele que acha que o Bitcoin é a solução final pro sistema monetário mundial. Eu não sou uma pessoa dessas. Sim. O que eu acho que o Bitcoin resolve, e eu acho que esse é a grande sacada do paper e da implementação, é que o Bitcoin resolve o tal do gasto duplo. Então, se eu movo um Bitcoin, se eu mando um Bitcoin para você, não vai uma cópia do Bitcoin, vai aquele Bitcoin. E ele deixa de estar no meu endereço da minha carteira e passa para o seu endereço da sua carteira. É isso que acontece quando você está transacionando Bitcoins na internet. Sim. Isso resolve o problema que o Napster criou e que a internet em geral criou, é de você poder replicar inúmeras vezes um ativo. O Bitcoin resolveu isso. A blockchain do Bitcoin resolveu o problema do gasto duplo. Esse para mim é o seminal. A infraestrutura onde roda o Bitcoin, que é a blockchain do Bitcoin, tem algumas outras características. A principal delas é que ela é resistente à censura. Se você tiver um computador ligado à internet, você consegue usar o Bitcoin. Você consegue movimentar valores sem depender do sistema financeiro tradicional. E o Bitcoin veio em resposta à crise de 2008, como eu falei lá no começo, justamente para desintermediar o sistema financeiro tradicional. Então, o fato das instituições hoje estarem começando a adotar Bitcoin para produtos financeiros específicos, é praticamente uma heresia se você ler o paper do Satoshi e os fóruns dos quais ele participava, que eram os fóruns de Cypherpunk, onde você literalmente tinha pessoas tentando desintermediar o sistema financeiro tradicional, porque o sistema financeiro tradicional
não é confiável, a visão cypherpunk. Então o Bitcoin vem e traz essa alternativa do dinheiro digital, em que você não precisa confiar nas pessoas, você confia na aplicação. O protocolo que você usa para trocar dinheiro na internet, ele é confiável porque matematicamente ele é confiável. Você consegue olhar o código, você consegue olhar todo o rastro de transação, porque na blockchain você tem os dados imutáveis, então você consegue ver todo o histórico de todas as bitcoins que já foram transacionadas, né, no mundo inteiro. E isso traz um grau de transparência que o sistema financeiro tradicional até hoje não tem. Transparência é mais uma característica, né, da blockchain do Bitcoin e das blockchains públicas em geral. Então essa é a primeira sacada e foi a primeira epifania dessa criptoeconomia, foi nesse sentido. Em 2009, quando a rede do Bitcoin subiu e começou a trabalhar em direção a essa desintermediação do mercado financeiro, que essa visão veio à tona. Então acho que esse foi o chamado, né, a causa do Bitcoin nesse contexto. Bitcoin e outras, como Litecoin, até Dogecoin e algumas outras blockchains dessa primeira geração, cada uma tinha um propósito. A Dogecoin é um meme, a Litecoin era uma Bitcoin que rodava mais rápido, você tem as redes que são dos dinheiros privados, dos dinheiros... como é que a gente vai chamar? Tipo Zcash e Monero, que são blockchains com transações privadas. Então, esses casos, eles vieram justamente para desintermediar o mercado financeiro tradicional. Aí você tem a segunda geração, que são as blockchains programáveis como Ethereum e afins, né? Onde você tem não só a mesma natureza do dinheiro digital que você tem no Bitcoin, mas você tem uma camada de execução onde você consegue escrever regras de negócio. E aí abriu toda essa avenida para a gente programar o dinheiro. Eu consigo criar aplicações em cima dessas blockchains. E agora a gente tem blockchains de terceira geração, que ou são segunda camada do Ethereum ou do Bitcoin, ou são blockchains com outros tipos de tecnologia para garantir segurança, privacidade, consenso, etc. São as blockchains de terceira geração, como Solana, Near, Algorand e afins. Então, isso tudo aconteceu nos últimos 12 anos. essa quantidade, e pensa o seguinte, né? Você falou dos dinheiros, dos PIBs e tal, né? Até 2009, os bancos centrais tinham talvez aí 120, 110 moedas no mundo que eles precisavam prestar atenção. Você vai em qualquer site de criptomoeda, hoje em dia você vai ver lá que tem mais de 20 mil criptomoedas. Imagina você ser regulador e sair de 120 para 20 mil, né? E olhar assim, não sei nem do que se trata, e aí agora eu tenho que regular, né? Então acho que isso mostra esse fenômeno, né? Esse fenômeno ele tem talvez dois motores principais. O primeiro é o software open source. Você fez um episódio recente sobre isso. Sim. O software open source, ele te dá uma velocidade de inovação que um software privativo nunca vai te dar. Que a comunidade em volta do software open source, né, dos programas de computador de código aberto, ela promove ajustes e correções e inovações de uma maneira muito ampla, de gente que é muito apaixonada, né, e que faz isso com muita competência. Então, eu acho que essa é uma vantagem. E a segunda é que a gente teve nos últimos anos, em função até da pandemia, se você for pegar de maneira bem fria, uma entrada de dinheiro fiat, que a gente chama de moeda tradicional, no mercado cripto, levou para cima o patamar de preços, né, especulativos dessas criptomoedas e gerou muito interesse, tanto de investidores quanto de construtores, né, desenvolvedores, quanto de reguladores. Então, para isso a gente tem toda essa grande oportunidade que aconteceu nos últimos 3, 4 anos. Então, eu acho que esse é o grande movimento. E aí, para falar de soluções, né, a gente começa a falar de soluções, por exemplo, baseadas em blockchain, você construir um novo sistema financeiro em cima dessa nova tecnologia. Mas ela é mais componível, então você consegue
construir um negócio que alguém vai usar, porque tudo é código aberto, então você constrói um negocinho aqui, bota um token para rodar, cria uma nova microeconomia, aquele token pode ser utilizado num outro instrumento que alguém vai programar em cima de uma outra coisa, pode usar aquele token. Então a gente começa a ter o grau de composabilidade que no sistema financeiro tradicional você não tem, né? Se o Itaú desenvolve uma aplicação, o Bradesco nunca vai conseguir ir lá e usar um pedaço dessa aplicação, nem no Open Banking. Nem no Open Banking. Sim. Tá? E em cripto, né, em DeFi, que a gente chama, né, são as finanças centralizadas, DeFi é Decentralized Finance, a gente tem essas possibilidades. Então, você começa a ter graus de inovação, você começa a ter graus de transparência. E quando os reguladores acordarem, a gente vai ter graus de regulação e controle que no sistema financeiro tradicional é impossível você ter, porque você não tem esse grau de transparência que as blockchains permitem que você tenha. Então, olhando para essas, né, essas primitivas, né, composabilidade, programabilidade, descentralização e composabilidade, programabilidade, descentralização. Eu escrevi um documento enorme, um report enorme sobre isso e esqueci a quarta primitiva conceitual. Mas enfim. Mas está ótimo. Depois a gente volta nisso. Essas são as primitivas que te permitem construir essa nova realidade, essa nova economia e que, de alguma maneira, a gente vai ver isso permeando, né, as coisas que a gente faz pouco a pouco. E quando isso funcionar, a gente não vai mais falar de blockchain. Eu falo de blockchain desde 2017, não vejo a hora de parar de falar de blockchain, porque se a tecnologia funciona, a gente não discute a tecnologia. A gente discute os usos de negócio, né? Sim. Então, hoje a gente ainda fala muito de blockchain, primeira camada, segunda camada, algoritmos de consenso, pipipi, popopó e tudo isso são termos muito voltados para a infraestrutura. A gente usa internet, quando você pega o seu celular, por exemplo, você não está preocupado se o IP vai funcionar, se vai conectar. Você não quer nem saber, se o Wi-Fi estiver funcionando, resolveu, né? Então, eu acho que em algum momento o mundo das blockchains vai deixar de ser foco e simplesmente vai ser onde a gente faz negócio, né? Bacana. E eu trabalho todo dia para que isso vire realidade. Sem dúvida. Espero muito que vire, porque eu já vou ser obrigado a colocar aqui na descrição desse episódio o artigo que você falou que eu quero ler, eu quero aprender sobre isso. Eu sou fascinado por inovação, porque assim, eu acho que o mundo ele é movido por isso, né? Vai mudar o sistema tradicional. Vai, cara. Você acha que vai ser o mesmo para sempre? Vai, as coisas mudam, né? Você mais para a área de tecnologia, eu trabalhei muito com carro. Em 2011, eu fiz o primeiro projeto de um Fórmula elétrico no Brasil. E assim, naquela época, um Fórmula elétrico, 2011... E eu saí para fazer o meu mestrado em 2018, porque eu queria fazer um autônomo. Não, autônomo? Mas o que faz com aquele antigo? Cara, vamos mudar, as coisas mudam, as coisas evoluem, né? Isso é muito interessante e bacana de se ver, né? Quando você fala de blockchain, e aí eu estou conectando também com o episódio que eu gravei agora sobre open source e tudo mais, exatamente ele falou a mesma coisa, o Rafael aqui, as comunidades, né? Você tem um código aberto, todo mundo pode ver, todo mundo pode compartilhar daquilo e melhorar, né? Eu acho que a gente caminha, né, Maurício, até as novas gerações e tudo que eu vejo aqui, a gente quer muito mais transparência. A gente está muito mais atrelado a comunidades, né? Quando a gente fala aqui de podcast... Colaboração. É comunidade. É as pessoas usarem as ferramentas em conjunto e crescerem para as tecnologias, como você disse, conseguirem se desenvolver e a gente fazer negócios em cima disso, né? Porque eu acho que essa é a parte legal, né? Depois que você consegue implementar, agora o que eu consigo fazer com isso? Isso é bacana demais, né? Isso é muito interessante. Muito massa. Muito massa. Mas deixa eu pra gente não perder o negócio da Web 3, por que é 3, né? Por que a Web 1 era a Web 1? Essa é uma visão que a gente tem hoje, né? E tem um cara que é muito bacana, que escreve muito bem, que é o Chris Dixon. Ele é o head de cripto de um dos principais fundos de venture capital do mundo e que deram origem, né, à internet como a gente conhece e estão apostando muito alto também nas startups de Web3.
que é a Andreessen Horowitz, também conhecida como A16Z. Sim. E o Chris Dixon, foi 2020, ele cunhou, num dos artigos que ele escreveu, ele cunhou essa visão, né, de que a Web 1 era a web do read, da leitura. Então, lá nos princípios do HTTP, você só conseguia ler, você não conseguia interagir com o conteúdo. Sim. Depois veio a Web 2, onde você tem o read e o write, né? Então, é onde a gente está hoje praticamente com redes sociais, onde qualquer um pode criar conteúdo e jogar na rede. E a Web 3 é read, write e own, e é ler, escrever e ser dono, ter a propriedade. Então, o quarto elemento, né, a quarta primitiva, eu tinha esquecido, que é a propriedade. Então, você tem ownership, programmability, composability e decentralization. Essas são as quatro primitivas conceituais da Web3. E por que propriedade é um componente importante nessa nova web? Porque agora, com o uso das blockchains, você consegue digitalmente provar que alguém é dono de alguma coisa. A Web 2, quem que é dono do seu conteúdo que você posta, as fotinhos que você posta no Instagram? Não é você. É o Mark Zuckerberg. Então, o que muda, o que pivota nessa infraestrutura com blockchain é que agora você passa a ser dono dos seus ativos, inclusive dos seus dados, inclusive da sua identidade online, e é a plataforma que vem até você. Não é você que vai até a plataforma. E quando você gera um dado, essa experiência, o dado é seu, não é da plataforma. Então, se você suspende o acesso ao Facebook hoje, você não tem acesso aos seus dados. Quem tem acesso aos seus dados é o Facebook. Na Web3, se você tiver um Facebook da Web3, e até tem algumas experiências nessa linha, se você suspende o acesso da plataforma, ela deixa de ter acesso aos seus dados. Então, você muda o eixo, você troca o centro de gravidade, e você passa, através dessa infraestrutura que te permite comprovar a propriedade digital, né, você passa a ter domínio sobre as suas informações online. Então, esse on, né, a propriedade, é um aspecto muito importante. Tanto que algumas definições mais reduzidas, né, da Web3 é que a Web3 é a internet da propriedade. Justamente porque tem essa característica, né, de você ser dono dos seus dados, ser dono dos seus ativos digitais, e aí você tem não só os benefícios, mas você tem os riscos de ser dono do seu próprio dado, né? Mas é uma mudança de paradigma muito grande, e eu ainda vejo reguladores, por exemplo, não captarem, né, e tentar aplicar métodos de regulação antigos com paradigmas novos, não costumam funcionar muito bem. Muito bacana, essa aí eu achei incrível você falando da Web3 aqui, né? A questão de você ser dono do... Porque é verdade, né? Você tá falando isso, eu dei risada porque você tá falando exatamente a verdade, né? A gente tá aqui, a gente trabalha, produz conteúdo no Instagram, YouTube. Cara, não é meu mesmo, é deles, né? Eu tô fazendo, colocando lá, e tudo que você tá falando desde o início, com blockchain, agora com Web3, é sobre esses pilares que você falou, né? Sobre a questão de descentralizar, né, o poder tá dentro, muito concentrado, né, as regulações em uma única pessoa, em alguma única coisa, descentralização, transparência, né, quando você fala de códigos open source, de você poder ver para onde está indo, né, essa questão de dados também, que você está mandando dados, não sabe o que estamos fazendo com ele. Bom, transparência, descentralização, e agora você também falou da questão de propriedade, né, de dar poder a nós, usuários, a nós, criadores, né, a cada pessoa. Né, isso vai muito no conceito de descentralização, que quando você dá poder para cada um, né, a gente não é mais dependente tanto de um único centro, de um único poder ali que está ali controlando todas as coisas. Então, Maurício, eu gostei tanto desse ponto. Eu acho que as pessoas que gostam de internet, que gostam, né, de revoluções tecnológicas, que gostam até mesmo do mercado financeiro, como você falou, que já trabalha há bastante tempo, todos esses assuntos para os jovens são pontos aonde eles podem seguir. E agora tem uma coisinha que, independente se for Web3, blockchain, mercado financeiro, qualquer outra coisa aqui que a gente conversou, uma coisa que está bem clara para mim, que envolve tecnologia, né? Tem que entender um pouco de tecnologia, saber o que é possível. Não estou falando para ser programador, gente, mas entender
o que a tecnologia é capaz, porque todas essas revoluções, elas estão sendo feitas por códigos, estão sendo feitas por algoritmos, por programas, por o que você pode fazer através da tecnologia. Então entender esses conceitos para os jovens hoje, porque se hoje já é tanta coisa que a gente está discutindo, imagina daqui 10 anos, daqui 15, né? As coisas vão ser muito mais ainda. Então, Maurício, eu gostaria só que você deixasse um recado final para os nossos jovens. Eu gostaria que você falasse, eu vou deixar todos os links aqui do seu podcast também. Se você tiver algum outro site, alguma coisa para a gente falar com você, deixa que eu vou colocar aqui o link na descrição. Vejam, vocês aí que adoraram o nosso bate-papo, vem, falem com o Maurício, uma pessoa super receptiva. Nossa conversa, né, veio aí do LinkedIn, né, trocamos mensagens, estamos aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. Então, palavra é sua, Maurício. Obrigado. Como é voltado para estudante, né, esse bate-papo, acho que uma das coisas que até a gente estava falando na prévia é que não tem caminho. Sim. O caminho é a gente que faz, assim. Eu acabei de chegar em Londres, tem 4 meses que eu tô aqui, completamente improvável, né, aos 44 anos, receber uma proposta para mudar de país, para trabalhar com um negócio que eu fazia de graça na garagem do prédio, né? É uma coisa completamente surreal, né? Então, e é só estudar, assim, é uma coisa muito doida. Você tá disposto a oferecer o pouco que você tem. Eu não me considero um especialista. Eu tenho pavor das pessoas. Um especialista, pelo amor de Deus, olha para outro lado, né? Porque eu não sei nada. Eu tô estudando e ao mesmo tempo que eu tô estudando, eu tô compartilhando aquilo que eu estudo e já falei muita groselha no podcast. E a galera, isso é muito bacana da Web3, assim, em cripto. As pessoas, elas estendem a mão para te ajudar. Então, aprender em público é muito bacana, porque às vezes eu falo uma groselha, alguém me manda uma mensagem assim, Maurício, isso aqui que você falou, dá uma lida nesse artigo aqui, eu não sei se é exatamente essa conclusão que você chegou, não é exatamente isso que os caras publicaram nesse artigo aqui, dá uma olhada. Aí eu vou ler e falo, putz, não é mesmo, realmente, errei. E beleza, porque no final das contas, a gente sabe um pouquinho mais do que um grupo de pessoas, e aí você pega e dá um pouquinho, né, aquele teu pouquinho a mais ali, para aquele grupo de pessoas, e isso vai alimentando uma espiral super positiva de reforço de conhecimento, e isso, eu tenho uma rede assim que o privilégio para mim ter uma rede, a rede que eu tenho, que é praticamente a rede que me faz a minha curadoria de conteúdo para mim, e eles nem sabem, mas eu agradeço toda semana a todo mundo que manda os links e os conteúdos para eu ler, para eu estudar. Eles às vezes nem sabem que eles estão contribuindo com tanto. Sim. E sou muito grato a isso também, essa rede, né? E as coisas que eu acho que para quem está começando na carreira, né, tá na escola e vai entrar no mercado profissional, aprende a fazer networking, cara. Networking é uma coisa, é tão simples de fazer, mas também é tão fácil de errar, né? O networking você nunca faz quando você precisa. Você faz quando você pode, né? Então, assim, tô no estágio aqui, tô patrão aqui. Pô, tem um amigo meu que não tá no estágio, manda mensagem. E aí, cara, o que você tá fazendo, né? Olha, li um artigo aqui no trampo, os caras comentaram, manda, dá uma lida aí, vê se te ajuda, não sei o que e tal. Soube de uma vaga, talvez não seja a sua praia, mas se pá, é interessante. Então, assim, você sempre tá olhando, tem uma expressão no inglês que é o pay it forward, né? Pague para frente, né? Não é o payback. O payback é pagar para trás, né? E é isso, networking é isso. É você estar sempre se antecipando ao que as outras pessoas precisam ou poderiam precisar de você no pouco que você pode ajudar, né? Às vezes a gente não tem muito para ajudar, mas, pô, você conhece alguém que conhece alguém que tem uma vaga que, meu, de repente uma amiga tua que tá precisando tem um perfil, ou se ela dá uma estudadinha, ela pega. Isso aí, cara, é um negócio que movimenta muito, assim. O pessoal reclama muito do LinkedIn, tem muito bot, tem muito spam. Eu já troquei de trampo no LinkedIn 5 vezes, cara. Meus 5 últimas trocas de trabalho foram via LinkedIn, né? Porque você tá ali. Eu sei que é uma plataforma centralizada, então os puristas que me perdoem. mas é uma plataforma bacanérrima, assim. Sim. Eu tô no LinkedIn acho que desde 2004, sabe? Eu vi muita coisa mudar na plataforma e é uma plataforma super receptiva.
Então, assim, se vocês estiverem ouvindo aqui e forem me contatar, né, manda mensagem, Maurício, ouvi você no MatrizCast lá com o Fábio, queria acompanhar seu trabalho aqui e tal. A gente poder também saber quem é que veio, porque tem muitos aleatórios, né, que às vezes a gente não sabe, acaba não dando a atenção correta, né? Mas networking, cara, e você tem, tá com dúvida, não sei fazer um negócio. O melhor approach é o approach da Nike. Just do it. Vai e faz, mete as caras, entendeu? Na pior das hipóteses, você vai aprender. Sim. Né? Eu acho que o grande objetivo da gente fazer as coisas, a gente sair melhor do outro lado. Então, é um momento fazer isso, ainda mais estando na escola, que você ainda tem alguns de nós, né? Os mais privilegiados têm espaço para experimentação. Acho que é importante experimentar também e ter isso bem consciente, né? De que você está aprendendo o tempo todo. Então é isso, ou a gente ganha ou a gente aprende. E às vezes a gente aprender é melhor do que ganhar. Sem dúvida, Maurício, muitíssimo obrigado. Então depois eu vou deixar aqui o seu LinkedIn. O podcast também eu deixo, né? Você tem um podcast, né? Eu tenho, na verdade eu tenho 2 podcasts. Oh. Essa é a coisa mais doida da minha vida. Eu comentei, né, que eu comecei o Block Drops em 2019, então vai fazer 3 anos agora no final do ano que eu toco também igual você todo final de semana, nunca perdi uma semana em 3 anos. Todo final de semana tem. E o Block Drops é esse digest, né? Eu faço uma análise das 3 principais manchetes da semana e eu decido quais são, porque o podcast é meu. Isso aí. As que eu acho mais curiosas. Poder. E as que, que às vezes eu não estudaria se eu fosse estudar as coisas que eu gosto. Sim. Entendeu? Eu vou lá e estudo as coisas que eu não entendo, né? Coisa nova, né? E então tem isso todo final de semana. E quando eu fui convidado para vir para Londres trabalhar como diretor global de estratégia de cripto da 11FS, que é a consultoria onde eu trabalho hoje, eles têm um dos principais podcasts de cripto, chamado Blockchain Insider. Então eu tive um crescimento de 100 vezes na minha audiência, porque eu agora também apresento o Blockchain Insider, que é o podcast de blockchain aqui da firma. E sim, me sinto muito honrado. Meu co-host é o Kai Sheffield, que é o head de cripto da Visa Global. E onde a gente tem, a cada 15 dias, um episódio. A gente alterna entre um episódio de insights, onde a gente explora temas específicos com convidados, e um episódio de novidades, onde a gente cobre o último mês de todas as novidades que aconteceram no mundo das cripto, dos blockchains, dos DeFis e dos NFTs e afins. E é onde as pessoas podem acompanhar o meu trabalho em inglês, porque quando eu comecei a fazer o Blockchain Insider, eu parei de fazer o Block Drops em inglês, porque também, né, vamos combinar, ninguém precisa de 3 podcasts do Maurício todas as semanas. Então pode me acompanhar, fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho dos meus estudos com vocês. E me achem no LinkedIn, eu tô como Maurício Magaldi. No Twitter eu tenho a conta do Block Drops, então se você for procurar lá o Block Drops Pod, para me acompanhar nos conteúdos em português. 0x Maurício, para acompanhar os conteúdos em inglês. Que mais? Também estou no Instagram, Block Drops Podcast. Que mais é isso? Bom, essas são as principais redes que eu uso, mas com certeza o LinkedIn, onde eu passo mais tempo, é onde eu compartilho mais dos meus estudos, assim. Muita coisa que eu pego no meio da semana, relatório, artigo, sim, eu repasso, comentário, então se quiser ficar por dentro, me segue lá também e a gente vai trocando ideia, porque não tá pronto. Tem uns 10, 20 anos aí pra gente ter realmente uma criptoeconomia. Espero poder ver isso. Vamos sim, ajudar a construir, sem dúvida alguma. Muitíssimo obrigado, Maurício. Depois eu vou fazer um compilado de todas essas informações e vou colocar aqui todas as redes que você falou. E olha, foi incrível aprender de cripto, aprender de Web3. Muito obrigado, eu espero que todos os ouvintes tenham adorado, assim como eu, esse episódio. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, ouvintes. Até a semana que vem. Não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo com todos que, assim como eu, adora saber sobre tecnologia e inovação. Até a próxima semana. Valeu!